olhadinha quem já está por aqui com a gente. Vamos dar bom dia para os nossos repórteres. Num breve giro por Santa Catarina, Marcos Matilde já está com a gente lá no sul. Nosso querido Márcio Falcão em Florianópolis e Juliana Sene trazendo as notícias do litoral norte. A gente começa com o Marcos, porque o Brasil erradicou o foco aquele da gripe aviária depois de 10 dias de trabalho, né, na granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul, onde a doença foi identificada, né? A Organização Mundial da Saúde já foi notificada, inclusive, né, Marcos? Quais são os próximos passos a partir de agora? Conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Marta. Bom dia a todo mundo que acompanha a programação. Você está falando que Itajaí tem sol, aqui no sul está um breu, chuva caindo, mas o importante é a gente trazer essa notícia boa sobre a erradicação do foco, não é verdade? O Brasil já notificou a Organização Mundial da Saúde Animal sobre a erradicação desse foco. E agora os próximos passos é que o Brasil entra num vazio, né, que se chama, para que seja considerado livre da doença. Esse vazio sanitário de 28 dias. Esse caso, então, foi registrado lá no Rio Grande do Sul. A gente acompanha, já traz essas informações, uma granja lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Esse caso da doença foi detectado por lá e depois foram vários trabalhos para essa erradicação. Esses trabalhos foram concluídos no dia 21 de maio. O governo brasileiro também informou à OMSA que não foram identificados outros casos da doença durante essa investigação epidemiológica. Num raio de 10 quilômetros desse primeiro foco, nada foi identificado. Segundo o Ministério, uma análise laboratorial desse vírus também indicou que ele não tem mutações que sejam muito proeminentes. Por exemplo, mutações que permitam que ele seja mais resistente à resistência antiviral, por exemplo, né, a combate ao vírus. É o mesmo vírus que vem circulando, que já circulou em outros momentos aqui no país. Os trabalhos para essa erradicação do foco começaram então no dia 12, quando foi identificado o vírus H5N1, lá no Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 17 mil aves morreram ou foram sacrificadas para o combate a essa doença, né? O Ministério da Agricultura também informou que já adotou medidas de controle do foco da gripe aviária, como desinfecção, rastreabilidade, descarte oficial das carcaças, subprodutos e resíduos também, eliminação dos produtos, né, eliminação oficial desses produtos de origem animal, a vigilância da zona em torno, o zoneamento, todas essas medidas já foram tomadas para o combate à doença. Esse foi o primeiro caso no Brasil de gripe aviária no sistema comercial, que é chamado IAAP, influenza aviária de alta patogenicidade, né, de alta periculosidade aí. A partir dessa desinfecção de todo o local, o Brasil, então, como eu já falei, entra nesse vazio sanitário para ser considerado livre da doença. Os casos em humanos foram descartados. Logo que foi identificado esse foco nas aves, os trabalhadores da granja foram testados e não houve registro da doença neles. Ainda, o Ministério da Agricultura citou outros casos suspeitos da doença, como, por exemplo, em Ipumirim, em Santa Catarina. Esse caso foi descartado. Também está sendo investigado um caso lá em Antagorda, no Rio Grande do Sul, 135 quilômetros de Montenegro. Esse caso ainda está sendo investigado, está sendo monitorado o mercado, mas todo o combate já foi feito, então agora é um monitoramento para saber como é que está essa situação. Teve um caso confirmado também na última terça-feira de gripe aviária numa ave silvestre em Minas Gerais. Mateus Leme é o nome da cidade. Só que o Ministério da Agricultura informou que esses casos são naturais. Por quê? Porque o Brasil está no meio de uma rota migratória de aves, entre essas aves que migram, né, do hemisfério sul para o hemisfério norte. E como há 2 anos já tem registro desse vírus em aves silvestres, então é comum que haja esse tipo de caso. Tudo certo, foco erradicado e o Brasil agora voltando essas informações para o mercado para que seja considerado livre dessa doença. Com vocês aí no estúdio.